No cenário dinâmico da fé cristã, a solidez de nossas convicções é fundamental. Em meio a um mar de informações e interpretações, encontrar a âncora da verdade se torna uma busca essencial. É nesse contexto que as Escrituras Sagradas nos oferecem uma bússola inestimável, e, em particular, a primeira carta de João nos conduz a um mergulho profundo na essência do Evangelho. O capítulo 5 de 1 João não é apenas um texto bíblico, é um brado de certeza, um baluarte contra as incertezas, culminando nos temas cruciais da fé em Jesus como o Cristo, do amor incondicional a Deus e ao próximo e da vitória sobre as adversidades deste mundo. Dentro dessa tapeçaria teológica, o versículo 6 emerge com uma luz própria, servindo como um ponto focal que ilumina a autenticação e a revelação de Jesus Cristo ao mundo. Ele destaca de forma poderosa o testemunho unânime da água, do sangue e do Espírito. Este tripé de evidências não é um mero detalhe. Ele solidifica a própria fundação da nossa fé, apresentando provas irrefutáveis da divindade e da missão redentora de Jesus. Ao compreendermos a profundidade deste versículo, somos convidados a uma jornada de fé mais madura e um relacionamento mais íntimo com aquele que é a própria verdade. O palco histórico, heresias e a necessidade da verdade. Para compreendermos plenamente a relevância de 1 João 5,6, é imperativo que nos transportemos para o contexto em que João, o apóstolo amado, redigiu sua epístola. Não era um tempo de calmaria teológica, mas sim um período efervescente, marcado pela proliferação de heresias que ameaçavam minar a verdadeira natureza de Jesus. Existiam doutrinas que, de forma sutil ou explícita, buscavam desvalorizar a importância da encarnação, ou seja, a vinda de Jesus em carne. Outras, ainda mais perigosas, tentavam separar o Cristo divino do Jesus humano, criando uma dicotomia que desfigurava a unidade da pessoa de Cristo. João, com a sabedoria e a autoridade que lhe eram peculiares, confronta essas distorções com a clareza da verdade. Ao se referir ao batismo na água e ao derramamento do sangue, ele não faz apenas uma menção casual. Ele alude a ritos de purificação e sacrifício profundamente enraizados na cultura judaica da época, e também presentes em outras tradições religiosas. Esses ritos, embora imperfeitos em si mesmos, apontavam para uma realidade maior que se cumpriria em Cristo. O batismo de Jesus no Rio Jordão foi muito mais do que um simples ritual. Ele marcou o início de seu ministério público, um divisor de águas que sinalizava a unção pelo Espírito Santo e a preparação para sua grande obra. Foi nesse momento que Jesus se identificou plenamente com a humanidade pecadora, inaugurando uma nova aliança. Paralelamente, o derramamento de seu sangue na cruz representou o sacrifício supremo pela redenção da humanidade. Não era um sacrifício comum, mas o sacrifício perfeito e definitivo, capaz de expiar o pecado de uma vez por todas. Nesse ato de amor incondicional, Jesus se entregou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. A inclusão do Espírito como testemunha era de importância capital para João. Em face dos falsos ensinamentos que negavam a unidade entre o Jesus terreno e o Cristo divino, o testemunho do Espírito Santo era o selo da autenticidade divina. O Espírito, sendo Deus, não podia mentir. Ele confirmava a indissolúvel união entre a pessoa histórica de Jesus e a sua natureza divina como o Cristo. Todo o capítulo 5 e o versículo 6 em particular enfatiza a importância de permanecer na verdade e de reconhecer Jesus como o Filho de Deus. 1 João 5,5. Este chamado à verdade ressoa até os nossos dias, nos exortando a discernir e a nos apegar à revelação divina. A profundidade da interpretação. A revelação completa de Cristo. Do ponto de vista protestante e trinitário, a interpretação de 1 João 5,6 assume uma profundidade teológica significativa. Este versículo não é meramente uma declaração isolada. Ele afirma a totalidade da revelação de Jesus Cristo. Não podemos fragmentar a pessoa de Cristo
nem negligenciar aspectos cruciais de sua obra. O batismo na água, como já mencionado, transcende um simples ritual. Ele é um símbolo poderoso do início de sua missão pública, da sua identificação com a humanidade e, fundamentalmente, da sua consagração pelo Espírito. No batismo de Jesus, vemos a manifestação da Trindade, o Filho sendo batizado, o Pai expressando sua aprovação e o Espírito Santo descendo como uma pomba. É um evento que solidifica a missão de Cristo desde o seu nascedouro. O sangue derramado na cruz é, sem sombra de dúvida, o ponto central da redenção. É o sacrifício perfeito, o único capaz de remover o pecado e reconciliar a humanidade com um Deus santo. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, é o ápice do amor divino, onde a justiça e a misericórdia se encontram. É por meio do sangue de Cristo que temos acesso ao perdão e à vida eterna. A frase, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue, é crucial para a compreensão do versículo. João, de forma intencional, faz questão de destacar ambos os elementos, sugerindo uma rejeição veemente de qualquer visão incompleta de Cristo. Naquele tempo, e até mesmo hoje, há quem enfatize apenas um aspecto da obra de Cristo. Por exemplo, o batismo como o único rito salvífico, em detrimento de outro, o sacrifício vicário. João nos adverte contra essa parcialidade, afirmando que a obra de Cristo é completa e multifacetada. Tanto a água, simbolizando o início do ministério e a identificação, quanto o sangue, simbolizando o sacrifício redentor, são essenciais para uma compreensão plena de quem Jesus é e do que ele realizou. O Espírito Santo, descrito como a verdade, é a grande testemunha. Ele testifica e confirma a veracidade da pessoa e da obra de Jesus. Sua presença em nós é a garantia de que as promessas de Deus são reais e que a obra de Cristo é eficaz. Este testemunho triplo, água, sangue e Espírito, forma um poderoso argumento a favor da divindade e da obra redentora de Cristo. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé fundamentada em evidências divinas. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete contundente de que a fé cristã está alicerçada em evidências sólidas. Não cremos em fábulas, mas na verdade revelada por Deus. E mais do que isso, nossa fé é confirmada pelo testemunho inabalável do Espírito Santo que habita em nós. A aplicação prática dessa verdade reside em buscar um relacionamento profundo e contínuo com Cristo, reconhecendo a importância tanto do seu batismo como o início de sua missão e sua identificação conosco, quanto do seu sacrifício como a base de nossa salvação. Significa também uma confiança plena na orientação e no poder do Espírito Santo em cada aspecto de nossa vida, permitindo que ele nos guie em toda a verdade. É uma fé que se manifesta não apenas em crença, mas em ação e em uma vida transformada. Conexões bíblicas, ampliando a compreensão. Para aprofundarmos ainda mais nossa compreensão de 1 João 5,6, é valioso explorar as referências cruzadas que a própria Bíblia nos oferece, revelando a harmonia e a coerência da palavra de Deus. João 19,34, o símbolo da morte e purificação. A passagem de João 19,34 descreve um momento crucial na crucificação de Jesus. Contudo, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Este versículo do Evangelho de João ressoa profundamente com a ideia da água e do sangue como testemunhas. Não é uma coincidência que ambos os elementos saíram do lado ferido de Cristo. Essa ocorrência sobrenatural e a subsequente saída de sangue e água do corpo de Jesus não é meramente um detalhe anatômico, é um evento de profundo significado teológico que ecoa a ideia da água e do sangue como testemunhas da sua morte e do cumprimento das Escrituras. O sangue, evidentemente, aponta para o sacrifício redentor e para a purificação do pecado, o derramamento da vida para a remissão de nossos transgressões. A água, por sua vez, pode simbolizar a purificação que vem através da fé em Cristo, ou até mesmo a vida que jorra do Salvador crucificado,
simbolizando o Espírito ou a nova vida em Cristo. Juntos, sangue e água atestam a realidade da morte de Jesus e o poder purificador de seu sacrifício. Reforça a conexão intrínseca entre o sacrifício de Jesus e a purificação do pecado, um tema recorrente em toda a Escritura. João 14:26, o Espírito Mestre e Testemunha Divina. Outra referência cruzada de extrema importância é João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Este versículo parte das promessas de Jesus aos seus discípulos antes de sua ascensão, enfatiza o papel vital do Espírito Santo como aquele que revela a verdade sobre Jesus e guia os crentes. A conexão com 1 João 5,6 é evidente. O Espírito Santo não é apenas um consolador, mas um testemunho divino que autentica a obra de Cristo. Ele é a própria verdade, 1 João 5,7, e ao habitar nos crentes, ele os capacita a compreender e a aplicar as verdades do Evangelho. O Espírito Santo é a presença contínua de Deus em nosso meio e em nossos corações, confirmando a verdade do Evangelho e tornando real para nós a obra redentora de Cristo. Ele nos lembra das palavras de Jesus, nos ensina e nos convence da verdade, operando em nós o discernimento espiritual. Essas referências cruzadas demonstram a unidade e a interconexão da palavra de Deus. O testemunho da água, do sangue e do Espírito, conforme apresentado em 1 João 5,6, não é uma ideia isolada, mas uma verdade que ressoa em diversas passagens bíblicas, confirmando a identidade e a obra salvífica de Jesus Cristo. É um testemunho que nos dá segurança e firmeza em nossa fé, sabendo que ela está alicerçada na inabalável verdade de Deus. A mensagem eterna para a nossa vida. Em um mundo que incessantemente busca por novidades e verdades alternativas, a mensagem de 1 João 5,6 ecoa com uma urgência atemporal. A tentação de diluir a essência do cristianismo, de torná-lo mais palatável ou menos exigente, é uma constante. No entanto, o apóstolo João nos lembra que a fé que professamos não é um conjunto de crenças arbitrárias ou uma filosofia de vida passageira. É, antes de tudo, uma verdade fundamentada e atestada pela própria Trindade divina. A água, que simboliza o batismo de Jesus, nos lembra de sua identificação plena conosco. Ele não veio como um ser distante, mas como um de nós, imerso em nossa humanidade, iniciando seu ministério público com uma clara demonstração de humildade e obediência. Isso nos convida a uma vida de identificação com Cristo, seguindo seus passos em obediência e serviço. O batismo cristão, sendo um símbolo da nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo, ecoa a verdade do batismo de Jesus, conectando-nos diretamente à sua obra redentora. O sangue, por sua vez, é o coração pulsante do Evangelho. Ele fala de sacrifício, de redenção e de reconciliação. É no derramamento do sangue de Cristo que nossos pecados são perdoados e nossa dívida para com Deus é completamente paga. Não há outro caminho para a salvação. Esta verdade nos chama a uma gratidão profunda e a uma valorização inestimável da cruz de Cristo. Nunca devemos banalizar o sacrifício que nos libertou. Devemos viver à luz dessa redenção, buscando santidade e honrando aquele que nos comprou com seu precioso sangue. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o testemunha fiel, o Mestre e o Consolador que habita em nós. Ele é a garantia da nossa salvação, aquele que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Sem o Espírito, nossa fé seria vazia e nossa caminhada cristã um fardo insuportável. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia em toda a verdade e nos dá poder para viver uma vida transformada. Sua presença em nós é a certeza da verdade das Escrituras e da autenticidade da pessoa de Cristo. Isso nos impele a ouvir a voz do Espírito, a depender dele em cada decisão e a buscar uma vida cheia do seu poder.
A fé em Jesus Cristo, como o Filho de Deus que veio pela água e pelo sangue, e cujo testemunho é confirmado pelo Espírito Santo, não é apenas uma crença para se guardar na mente. É uma verdade viva que deve transformar cada aspecto de nossa existência. Ela nos convida a um relacionamento íntimo com Deus, a uma vida de amor ao próximo e a uma esperança inabalável na vitória final de Cristo sobre o mundo. Em um tempo em que as fundações da fé são constantemente questionadas, 1 João 5,6 nos oferece uma âncora segura. Ele nos lembra que a nossa fé não é baseada em sentimentos voláteis ou em filosofias humanas, mas na verdade imutável de Deus, atestada por um testemunho triplo e irrefutável. Que possamos então não apenas conhecer essa verdade, mas vivê-la com ousadia e convicção, glorificando aquele que é o caminho, a verdade e a vida.